A paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Um excelente dia, uma excelente quarta-feira, na presença do Altíssimo. Já estamos aqui mais uma manhã com a live Manhã com Propósito, para louvar, bendizer e exaltar aquele que é digno de toda a honra, louvor e adoração, podendo aqui expressar gratidão a Deus por tudo que Ele tem nos feito, né? Já estamos chegando no meio desta semana, onde Deus tem se revelado a nós, onde Deus tem nos dado a graça, o suporte necessário para que possamos vencer, né? Para que possamos permanecer. Às vezes nós estamos olhando a situação, às vezes nós estamos olhando o tempo, a estação, e dizemos assim: parece que a minha vez não chega, parece que não acontece comigo, mas eu quero dizer algo. Aonde você está posicionado? Aonde você tem depositado a tua confiança? Aonde você tem buscado? Porque às vezes nós falamos de Deus, mas nós temos buscado em pessoas. Às vezes nós falamos de Deus, ou nós temos feito por nós mesmos, né? Aí quando dá errado, nós queremos falar com Deus. Nós temos que orar antes de tomar a decisão, para não orar depois, porque quando nós vamos orar depois, é com lamento, com dor, né? Quando nós vamos falar depois com Deus, já é algo que aconteceu, já é algo que estamos sofrendo, já é investida. Então, muitas das vezes, nós estamos nos posicionando errado. Nós estamos tomando as nossas atitudes e dizemos: eu senti, foi de Deus, e aí a hora que der errado, nós falamos: Deus, o Senhor falou, e Deus falou, eu não falei nada. Foi o seu sentimento que te moveu. Eu costumo dizer e ensino aqui na igreja, né, que Deus não move ninguém por sentimento, Deus move por palavra. Porque o sentimento todos sentimos alegria, tristeza, dor, raiva, né? Isso é um sentimento que está na carne. Mas Deus nunca moveu ninguém por sentimento, Deus move por palavras. Deus nunca falou: Abraão, vai, me segue, aí vai para uma terra que você não viu, pelo seu sentimento. Não. Deus nunca falou: você está sentindo? Sai do meio da tua parentela. Não. Abraão, você está sentindo? Abandona tudo. Não. Deus deu uma palavra para Abraão. Abraão, sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda lhe mostrarei. A promessa é: far-te-ei de ti uma grande nação. Então, nós, muitas das vezes, o nosso sentimento nos engana, porque nós confiamos muito no nosso sentimento. E o nosso sentimento baseia-se na nossa vontade, muitas das vezes. Não é na vontade de Deus, né? Porque às vezes no nosso sentimento nós escolhemos pessoas para perdoar e outras não. O nosso sentimento nós escolhemos pessoas para estar em comunhão e o nosso não, e outras não. O nosso sentimento nos faz ter um relacionamento com Deus, não na totalidade. Nós achamos que é bom, mas não está 100%. Nós temos que saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nós temos que sempre se basear nisso. Pastor, mas é difícil esperar. Tudo tem que passar pelo processo do tempo. Você vai agendar uma consulta, você tem que esperar o dia. Você vai fazer um concurso, você tem que esperar, né, o resultado da prova e depois o dia de iniciar. Você vai tirar CNH, você dá início no processo e daí tem o processo, né, para cumprir. Tudo que nós vamos fazer, irmãos, nós entramos na escola, né, e vai passando cada ano até formar. Então há um processo, e aí com Deus nós queremos que Deus estala o dedo e acontece. Eu não aceito. A primeira coisa que nós temos que entender, que não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Mas aqueles que confiam e esperam no tempo de Deus vivem o sobrenatural. Eu não estou falando que não haverá luta. Eu não estou falando que não haverá prova. Eu não estou falando que não haverá tempos de dificuldade. Eu estou dizendo que Jesus está se apresentando em todos esses dias. Mas como nós temos nos portado que vai dizer aonde nós estamos e quem nós estamos servindo.
Deus não é um Deus, irmãos, de qualquer coisa. Deus não é um Deus de qualquer maneira. Não, Deus é santo. E nós, muitas das vezes, subestimamos a sua santidade. Porque nós começamos a colocar coisas na nossa vida e vamos dizendo assim, Deus aceita. Deus me conhece. Lógico que Deus nos conhece. Só que Ele não aceita as práticas que vai contra a vontade e o querer dele. Deus, Ele não nos deixa contaminar e achar que está tudo certo. Então não é nós que vamos mudar e alterar o Evangelho ou mudar o caráter de Deus. Mas é Deus que pela palavra vai nos moldando e mudando o nosso caráter. E nós temos que ter o caráter de Cristo. O aperfeiçoamento, porque nós falamos de fé e muitas das vezes nós não aplicamos a fé na nossa vida. Nós falamos de amor e nós não aplicamos o amor na nossa vida. Nós falamos de entendimento e nós não entendemos como a vontade de Deus para a nossa vida. Tem pessoas que dizem assim, eu fui, recebi uma palavra e eu não aceito. Com Deus você vai receber uma palavra, eu vou receber uma palavra e nós vamos aceitar. Deus não revoga a sua palavra porque eu não aceito ou porque ninguém aceita. Deus, ele permanece fiel, mas aqueles que aceitam, que recebem a palavra, que querem viver uma vida sobrenatural, vai viver. E quando eu falo sobrenatural, não é que nós vamos parar de viver nesse ciclo terreno, não. Ainda não é o tempo. Mas quando eu falo de sobrenatural, eu estou falando que nós estamos aqui. Mas nós não dependemos mais da terra. Nossa dependência total é do céu. Quando escapa das nossas mãos é uma coisa, mas da mão de Deus nunca escapa. Da mão de Deus nunca foge. Às vezes nós estamos lutando contra Deus. Jacó lutou com Deus, e recebeu a bênção. Mas lutar contra Deus é lutar contra a vontade de Deus. Nós podemos fazer o que nós quisermos, mas se não for a vontade de Deus, nós vamos ficar patinando, nós não vamos sair do lugar. Podemos achar até que estamos caminhando, mas na hora que olharmos, nós estamos no mesmo lugar. Ou ainda pior, porque perdemos tempo. Quando nós estamos na vontade e no querer de Deus, nós somos guiados por Deus. Pastor, toda vez fazer a vontade de Deus eu vou me alegrar, eu vou concordar, eu vou falar, nossa, que maravilha. Não, nem sempre. Mas aí que entra a renúncia. Aí que entra a supremacia de Deus, dizendo, olha, a minha vontade é essa, mas eu renuncio a minha para viver a vontade de Deus. Porque às vezes nós achamos, para viver a vontade de Deus eu vou estar sorrindo, é só quando meu coração estiver alegre. Não, quem te enganou? Quem mentiu para você? Não. Mas fazer a vontade de Deus, muitas das vezes, é abandonar aquele estágio, abandonar aquele estado, abandonar o lugar, para sair para a vontade de Deus. Porque às vezes nós se acostumamos a estar num estado de, como se diz, de conforto. A estar num estado que Deus vai ter que fazer independente do que eu estou fazendo. Não, irmãos. Eu sempre uso isso e não me canso de falar. Deus não tem filho predileto, mas ele tem filho obediente. É a mesma coisa do pai e da mãe. Quando o filho obedece, o pai e a mãe amam todos os filhos, mas o obediente se destaca. O obediente, ele avança. O obediente, ele sempre está na frente, porque ele obedeceu. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. E às vezes nós queremos sacrificar em vez de obedecer. Às vezes nós queremos deixar depois que deu tudo errado para falar que estamos fazendo. E muitas das vezes nós vamos fazer e ninguém precisa saber, ninguém nem vai saber. Tem coisas que nós tomamos atitudes e as pessoas não precisam saber. Mas é a vontade e o querer de Deus. Então nós temos que nos posicionar. Nós temos que ousar daquilo que Deus nos deu. Da fé. Nós temos que ousar e viver a fé na nossa vida. Porque eu me recuso, tá? Todas as vezes que alguém vem na frente receber, depois falar que está com o mesmo sintoma, eu me recuso. Porque se receber, eu creio. O diabo pode até querer enganar. Não, eu recebi. Eu tenho fé que eu vou ser curado, eu vou ser liberto, eu vou ser restaurado. Eu tenho fé que a palavra de Deus vai se cumprir na minha vida. Porque se eu não crer, eu vou dar lugar para outra coisa.
Então nós vamos orar nesse momento, em nome de Jesus. A missionária Valéria vai estar entoando os hinos da harpa cristã logo após. Senhor meu Deus e eterno Pai, em nome de Jesus nós nos colocamos diante da tua presença para te bendizer, exaltar e glorificar o teu santo nome, Pai. Estamos aqui nesta manhã de quarta-feira, onde o Senhor nos proveu, Pai. Mais um dia, vida, saúde, oportunidade, Senhor, o milagre nos aconteceu hoje. E é um milagre que o dinheiro não pode comprar. Um milagre de vida, Senhor. Por mais que a pessoa tenha dinheiro na terra, se não for permissão do Senhor, tomba, vai embora. Pode ser a maior especialidade da terra. E o Senhor nos deu isso hoje. Mais um fôlego de vida. E vai depender de nós como nós vamos usar. Vai depender de nós como nós vamos agir, Senhor. Nós vamos ficar se lamentando pela situação, pela condição, por aquilo que passou? Ou nós vamos fazer, meu Pai, tudo o que está ao nosso alcance para glorificar o teu nome nesse dia? Ou nós vamos fazer, Senhor, tudo o que está em nosso alcance para sermos diferentes? Nós não se conformamos com o comodismo. Nós não se conformamos com o pecado, nem com o mundo, Pai. Nós não nos conformamos com qualquer evangelho. Nós queremos o evangelho de Cristo. O evangelho renovador, restaurador, que foi pago com sangue na cruz do Calvário. Então é esse evangelho que nos fortalece. É esse evangelho que nos fortifica. É esse evangelho que nos dá direcionamento. Então eu te peço nesta manhã, Senhor, continue ministrando em nossos corações. Sê conosco, fica conosco, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Missionária Valéria vai sair do ano e nos dar para cristã. 171. A paz do Senhor Jesus a todos, um bom dia, um dia de vitória. Nós, os salvos do Senhor, caminhemos com valor. Ele guarda o coração, Cristo é a nossa salvação. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem tremer, sempre por seu sangue o mal vencer. Pela morte de Jesus, recebemos vida e luz do abismo de horror. Não temos mais nenhum temor. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Seguiremos o Senhor, pois nos guia o Criador, nos concede paz real, nos dá repouso eternal. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Tu que não tens salvação, abre já o teu coração, deixa Cristo te salvar e para o céu te preparar. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer.
Onde guiai-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão. Posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em todo, meu Jesus. Para o seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Pega para mim as duas coisas, tá? As duas coisas. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Para você que chegou agora, em nome de Jesus. Para você que já estava aí, tá? Eu quero saudar você que já está conosco. Nossa irmã Ivanir, missionária Célia, nosso irmão Rubens, pastor Amarildo, né? Matos, da cidade de Amambai. Glória a Deus. Nossa irmã cooperadora Célia, da cidade de Garça. Nossa irmã Juliana. Nossa irmã diaconisa Elise, né? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Se eu não falei o teu nome, você está participando conosco aqui, tá? Mande um bom dia, a paz do Senhor, para que nós possamos te saudar em nome de Jesus. Esqueci. Fala para ele que eu também estou saudando ele, Marcelo. Manda paz aí para o Daniel, em nome de Jesus. Deus é bom, meus irmãos. Manhã de alegria, manhã de presença de Deus, manhã de novidade. Não reclame, não deixe, né? Não desanime, porque Deus, ele está no controle. Deus, ele está agindo com providência.
O problema é que nós queremos olhar com os olhos carnais. Isso aí não é para nós, não. Nós temos que olhar com os olhos espirituais, tá? Nós... Tá brigando com você? Pode deixar. Nós éramos nascidos da carne, agora nós somos... Pode deixar. Agora nós somos... Pode deixar daquele jeito. Agora nós somos nascidos do Espírito. Né? Glória a Deus. Está aqui também a nossa irmã missionária Raquel. Deus abençoe a missionária Raquel. E tantos outros. Irmãos, nós vamos aqui meditar numa palavra que está registrada no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35 a seguir. Também está chegando aqui nossa irmã Lilian, nossa irmã Ângela Gonzaga. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eu tenho certeza que Deus vai mover em nós esta manhã. Deixa eu ajeitar a cadeira aqui. Eu tenho certeza que Deus vai mover em nós esta manhã. Se você está na tua casa, tem condição de pegar a Bíblia aí, pega aí. Tá? Eu sei que Deus nos deu uma revelação aqui, mas quando você lê, Deus pode te dar uma revelação diferente. Você marca essa palavra, depois Deus ministra no seu coração. E assim é muito importante. Tá? Eu sei que alguns estão no trabalho, né? Tem bastante gente que nos assiste aí do trabalho, às vezes até viajando, né? Porque minha esposa faz isso com os outros, às vezes nós estamos no carro, ela liga o celular e assiste as lives, pregações, né? Mas é muito importante nós estarmos na palavra. Porque não pode, né, ficar só com aquilo que alguém está falando, com alguém está dizendo. Eu sempre ensino aqui. Mesmo que seja eu, pastor da igreja pregando, vê se está na Bíblia. Não está na Bíblia, não recebe. Não está na Bíblia, não come, não. Tá? Porque a igreja, ela tem que viver pela palavra. Tá? Então vamos lá. Jesus apazigua a tempestade. E naquele mesmo dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchiam de água. E ele estava na popa do barco, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós já vamos entendendo aqui, no registro que o evangelista Marcos registrou, que naquele mesmo dia quem deu uma ordem foi Jesus. E a ordem de Jesus é: passemos para outra margem, ou para o outro lado. Jesus estava dizendo: nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos atravessar esse mar aqui. Nós vamos atravessar esse lago aqui. E aí acontece que ele despediu a multidão, né? E estavam com eles outros barcos. Ou seja, tinha mais gente, tinha os discípulos, além dos 12, que estavam junto com eles. E a Bíblia diz que nesse tempo, Jesus está cansado, e Jesus vai lá para trás do barco, na popa do barco, deita e dorme sobre uma almofada. A Bíblia diz que neste momento que eles estão na travessia, acontece uma grande tempestade. Primeiro, nós já temos uma revelação. Se Jesus falou, vai acontecer na minha e na tua vida se nós crermos. Tá? A fé, irmãos, ela tem que andar junto com a palavra de Deus.
A palavra é liberada, a fé está junto com a palavra. Ah, pastor, não é fácil. Eu sei, eu também já fui assim. Mas todas as vezes que nós deixarmos de confiar em Deus, nós não vamos viver o propósito de Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não vamos alcançar o objetivo. Porque pela fé nós recebemos. E a fé é diferente daquilo que nós pegamos na mão. Tem gente que diz, eu tenho fé. Mas quando ela tem a condição financeira. Eu tenho fé quando ela vê a porta aberta. Eu tenho fé. Nós falamos muito de Tomé, irmãos, mas nós estamos pior do que Tomé. Pastor, misericórdia. Eu quero provar para você biblicamente que nós estamos pior do que Tomé. Porque muitas das vezes nós não cremos e falamos que cremos. Pelo menos Tomé era sincero, eu não creio. Eu só creio se eu ver. Eu preciso estar na situação para me entender. E nós estamos vivendo uma fé que ela é atingida em qualquer estágio. Mas Jesus, nesta manhã, ele está nos ensinando a ter fé. Eu já fui murmurador. Eu já fui incrédulo. Tá? Eu já fui duvidoso. Deus abençoe minha cunhada Valquíria. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Irmãos, e todas as vezes que eu duvidava da palavra de Deus, não se cumpria na minha vida. Porque eu confiava na força do meu braço, naquilo que eu via. Hoje eu confio em Jesus. Pode estar tudo ao contrário. Se Jesus falar para mim que vai fazer, eu espero Jesus fazer. Porque se eu não tiver fé para receber, eu nunca vou viver aquilo que Jesus tem. Não é o cenário que muda a minha fé, mas é a palavra de Deus que faz mudar o cenário. É a fé que transforma aquilo que não existe em existência. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquilo que se espera. Eu não estou vendo, mas creio. Eu não estou vendo, mas espero. Eu não estou vendo, mas confio. Porque é uma palavra revelada. Há uma palavra liberada. Então eles começam deixando a multidão, né? E vão para lá. E levanta-se um grande temporal, não é um pequeno temporal. Porque se é um pequeno temporal, eles já estão acostumados, a maioria deles ali era pescador. Conhecia, mas é um grande temporal. E o temporal nunca vai vir ao favor, ele vai vir sempre contra. Aos olhos humanos, ele sempre vai vir para trazer destruição, porque o temporal realmente, ele não vem como uma coisa boa. Porque é chuva e vento. E o vento, junto com chuva, destrói. Você está entendendo que havia uma palavra de Jesus, mas nem por isso a adversidade não chegou? Havia uma palavra de Jesus, mas nem por isso algo contrário não aconteceu. Porque é no meio da situação que nós temos que perseverar e confiar em Jesus. Tem pessoas que dizem, pastor, mas só foi eu vir para a presença de Deus, as lutas começaram. Não começaram as lutas. Já tinha luta. A primeira coisa é que nós estávamos cegos. Segunda é que nós estávamos acostumados com aquela situação. Só que quando nós estamos em Jesus, e conhecereis a verdade vos libertará. Então nós somos libertos daquele estágio de comodismo naquela situação. Tem pessoas que se acostumaram tanto a viver vidas difíceis que chegam em mim e dizem assim, pastor, eu acho que eu nasci para sofrer. Eu falo, não, você está no lugar errado. Você nasceu foi para vencer. Você nasceu foi para triunfar em nome de Jesus. Mas você está no lugar errado. Então nós vamos vendo aqui que esse grande temporal fazia as ondas subir e entrar água no barco. Né? De maneira que o barco ia se enchendo de água. De maneira que o barco já estava ensopado de água. E aí eles começam, né? E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E aí chegam em Jesus, despertando Jesus e dizendo assim, mestre, não te importa que pereçamos? Eles foram tomados de um desespero. Eles foram tomados de uma situação desesperadora. E a confiança falta nesse momento. Por quê, pastor? Porque nós não estamos confiando 100% em Deus. Por quê, pastor? Porque nós até acreditamos, mas a hora que vem a investida contrária, nós ficamos com medo de enfrentar. Nós ficamos com medo de permanecer. Nós ficamos com medo de estar.
Eu quero só usar um embasamento bíblico aqui para que você entenda. Por isso que Deus mandou Gideão e gritar no meio do arraial: os covardes e medrosos voltem. Porque não poderia nem um covarde nem um medroso. Por quê? Porque o covarde e o medroso ia fazer aquele exército de 300 homens, 301 homens contando com Gideão, perder a batalha, perder a confiança em Deus. Então Deus não quer que nós estamos com um espírito de medo e nem de covardia. Nós estamos vivendo tempos que nós precisamos de um amuleto para crer. Nós estamos vivendo tempos que, se nós não vermos uma toalha, um vidrinho de óleo, uma água, sei lá o que estão inventando aí, nós não conseguimos crer no nome de Jesus, irmão. E é no nome de Jesus que é todo poder. Não há outro caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu falo isso sempre nas lives. Tudo que é fora de Jesus é atalho. Jesus está no barco, mas ele está cansado. Deus abençoe nossa irmã Vicença. Muito feliz de te ver aqui, viu? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Então nós estamos olhando e eles estão dizendo para Jesus: o Senhor não se importa com a minha situação, eu vou morrer no meio dessa situação. Quantas das vezes nós fizemos e falamos isso para Jesus, irmão? O Senhor não está vendo o que eu estou passando? O Senhor vai deixar isso acontecer na minha vida? Jesus está vendo. Mas Ele quer ver qual é a nossa atitude. Ele quer ver como que nós vamos agir no meio da situação. Porque quando nós abrimos a nossa boca para falar de fé para o outro é fácil. Mas e quando chega a nossa vez? Jesus estava instruindo os discípulos dizendo: eu não vou estar com vocês sempre. É necessário que vocês creiam. É necessário que vocês entendam que as aflições virão. Os tempos difíceis virão. Mas o meu espírito vai estar com vocês. A minha palavra vai estar com vocês. Como que nós estamos agindo no meio da situação? Porque no meio da investida, eu falo sempre com pessoas aqui, elas dizem assim: pastor, eu vou parar. Eu não aguento. Eu vou parar de servir a Deus. Mas ninguém para de trabalhar, ninguém para de comer, ninguém para de beber, né? Porque se nós pararmos de tomar água, nosso corpo vai definhando. Ninguém para de comprar, quer parar de servir a Deus. Ah, eu não vou mais no culto. É uma luta atrás da outra. É uma luta atrás da outra. Então nós temos que ouvir a voz do Senhor. Sabe qual que é o problema? Nós estamos confiando em Jesus superficialmente. Mas Jesus vai nos dar uma aula aqui de confiança nesta manhã. Irmãos, eu estou falando daquilo que eu vivi hoje, eu confio, tá? Pode alguém chegar e falar para mim assim: vai dar errado, pastor. Se Jesus falou para mim que vai dar certo, eu fico com a palavra de Jesus. Fala: Jesus falou para mim que vai dar certo, então eu vou confiar. As nossas atitudes em Jesus vai dizer quem Ele é na nossa vida. Porque a desistência já está no mundo, irmão. A desistência, ela já está no mundo. Porque nós achamos que precisamos de alguém na terra para abrir as portas para nós. Só que eu quero dizer, em Apocalipse 3, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Tá? Ele diz que colocou uma porta aberta, e essa porta é a porta da salvação. Se nós temos certeza de salvação, nós temos confiança em Jesus. Nós só deixamos de confiar porque nós ainda não temos certeza de salvação. Ô pastor, o senhor está colocando a minha fé em prova? Eu estou dizendo o que eu vivi e eu sei do que eu estou falando. Quando nós não confiamos, nós estamos distantes da salvação. Quando nós não confiamos, nós não fomos aprimorados em Jesus. Porque a primeira dificuldade que enfrentarmos, nós vamos querer desistir. Por isso que João viveu o que ninguém viveu e viu o que ninguém viu, porque ele permaneceu com Jesus até o final. João não foi só o amado porque ele ficou no seio de Jesus, não. João foi o amado porque ele entendeu, ele falou: não posso sair da presença desse Jesus. Jesus é muito grandioso, ele é fiel. Então nós temos que olhar a situação aqui. Vamos lá, vamos voltar para o texto bíblico aqui.
fizeram o que com Jesus? Despertaram. E Jesus está em paz. Você acha que o corpo de Jesus não movimentava com as ondas? Você acha que não estava molhando Jesus? Mas Jesus queria ver qual era a disposição dos discípulos. Jesus queria ver qual era a situação que estava no coração deles. Porque a fé sem obras é morta. É morta. Então vamos lá. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou. Primeiro ele disse para o mar: cala-te. O mar, ó, falou para o vento: aquieta-te. O vento, ó. Aí houve grande bonança. Era uma grande tempestade, agora vem uma grande bonança. Então, às vezes, você está olhando a situação e está falando, é uma grande dificuldade, vai vir uma grande vitória também após ela. É uma situação difícil, depois vai vir grandes coisas para glorificar o nome santo do Senhor. Aí ele começa a se voltar contra os discípulos e disse-lhes: por que sois tímidos? Ainda não tendes fé? Ou seja, você está se intimidando diante da situação? Você está vendo a situação e está se rendendo a ela? A obra é maior do que você pensa. Autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, expulsar demônios, curar os enfermos, pregar o evangelho de Cristo, viver uma vida íntegra de testemunho fiel a Deus. E no meio da primeira tempestade, vocês estão vivendo essa situação? No meio de uma tempestade como essa, vocês estão perguntando para mim se eu não me importo se vocês pereçam? Jesus nunca mentiu dizendo que nós teríamos aflições, irmãos. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ou seja, a dificuldade ela vai vir contra a nossa vida, mas nós temos que avançar. E a nossa fé não pode ser uma fé tímida. Não é um copo como esse que enche, irmãos. É a mesma fé que cura AIDS, câncer, lepra, tantas outras coisas. É a fé que cura dor de cabeça. Nós achamos que a fé é um poder que ele tem que ser guardado para usar uma vez só. Não. Fé em Jesus tem que ser usado todos os dias. Às vezes eu começo a exercitar minha fé em umas coisas aqui. Minha esposa fala: o que você está fazendo? Eu falo: estou exercitando minha fé. Mas você tem condição? Eu falo: eu tenho, mas eu quero exercitar minha fé. Mas você... não, eu quero exercitar minha fé. E eu confio em Deus, espero em Deus e profiro palavras. Porque eu aprendi a usar a fé. Por muito tempo na minha vida, no meu ministério, fiquei recuado, fiquei bloqueado porque tinha medo de eu usar da fé. E fé, irmãos, ou nós temos ou não temos. Não tem meia fé, não tem pouquinho de fé, não tem 10% de fé. Fé ou tem ou não tem. Se não tiver fé, vai ter medo. Se não tiver fé, vai ter dúvida. Se não tiver fé, vai ter desconfiança. Se não tiver fé, não vai avançar. E Jesus quer que nós avancemos nesta manhã. Ele está dizendo primeiro para o vento e para o mar. Para o mar e para o vento. Cala-te e aquieta-te. Ou seja, fecha a boca. E com uma palavra Jesus libera isso. Jesus libera com palavra. Não foi necessário um rito. Não foi necessário algo se levantar ali. Não, ele já liberou uma palavra. Sabe por quê? Quem confia, espera. E Jesus confiava 100% em Deus. Quem confia, permanece. Agora vamos aqui. Ele diz: por que sois tímidos? Ou seja, uma fé tímida. Vocês estão se intimidando no meio da situação. Né? Vocês estão se intimidando por quê? Olha a segunda parte. Ainda não tendes fé? Ou seja, depois de tudo que eu discipulei vocês, depois de tudo que eu mostrei para vocês, vocês ainda não conseguiram ter fé? Tudo que eu falei de Deus, do Pai para vocês, vocês não conseguiram ligar a fé?
Primeiro tem que deixar a timidez e depois tem que se encher de fé. Pastor, mas parece fácil. Irmãos, e eu vou falar algo para você, é mais fácil do que pensamos. Porque fé é uma confiança que ninguém consegue nos tirar. Se nós estamos vivendo por fé, não por vista, pode levantar o A, o B, o C, o D, não consegue nos tirar do propósito de Deus. Mas se não tivermos, qualquer brisinha suave nos tira do propósito de Deus. Deus abençoe o meu amigo Leonardo, seja bem-vindo em nome de Jesus. Qualquer coisinha nos muda o foco de Jesus. Qualquer coisinha nos tira da confiança. Às vezes eu faço algumas coisas, como pastor, alguém diz assim, ô pastor, o senhor é doido, é? Como o senhor vai fazer um negócio desse? Falo, porque eu confio em Jesus. E Jesus, ele tem assinado embaixo, irmãos. Não é porque eu sou bom, não. A mesma coisa que eu estou vivendo, você pode viver ainda duplamente mais. 3, 10 vezes mais. Eu quero que frutifique na tua vida. Porque a sabedoria de Deus é loucura para os homens. E quem tem fé, vive na sabedoria de Deus. Porque entende, não é nada sobre mim, é tudo sobre Ele. Não é nada que eu quero, é o que Ele quer sobre a minha vida. Não é aonde eu vou chegar, mas é onde Ele quer me colocar. Irmãos, eu não canso de dizer, se fosse pelos meus próprios caminhos, eu estava preso ou morto. Viciado nas drogas, na cachaça. Entrei para o mundo do tráfico. Andava com pessoas que não eram boas companhias, vamos assim se dizer. Mas Jesus me alcançou e Ele alcançou você também. Não é nada para nós, é tudo para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Mas nós somos embaixadores de Cristo. Mas a primeira coisa que Jesus quer que nós tenhamos, uma vida espiritual. Tá? Às vezes você está buscando primeiro a vida financeira. Às vezes você está buscando primeiro a vida amorosa. Às vezes você está buscando primeiro a vida secular, mas Jesus está falando de uma vida espiritual. Sabe por quê? Jesus é o cordão de 3 dobras no casamento. Jesus é fiel em todas as áreas. Ah, pastor, mas quando eu casar com aquela pessoa, eu vou ser feliz. Não. Quando você casar com aquela pessoa, você tem Deus na tua vida, o casamento é dividir felicidade. Ninguém casa para ser feliz, irmão. Porque o casamento não é mar de rosas. O casamento é 2 pessoas que pensam diferente, dividindo o mesmo espaço. Mas quando Jesus está no negócio, vai para cima. Quando Jesus está no negócio, o direcionamento vem. Missionária Valéria não é feliz porque casou comigo, mas ela divide a felicidade dela, que é em Cristo Jesus, comigo. Eu não sou feliz porque casei com ela, mas eu divido a felicidade que eu tenho em Cristo Jesus com ela. Você está entendendo? Pastor Fabiano Gaia, Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos aqui para a conclusão. E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros, mas quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Na verdade, faltava fé para eles, porque eles não conheciam Jesus na totalidade. Eles estão fazendo uma pergunta uns para os outros. Mas quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Só vamos conseguir ter fé em Jesus quando conhecermos Ele. Só vamos ter fé em Jesus quando nós formos íntimos dele. Eles estavam conhecendo Jesus como aquele que multiplica pão, como aquele que cura os enfermos, como aquele que transforma água em vinho, como Jesus, o carpinteiro, filho de José. Mas agora Jesus está mostrando para eles algo sobrenatural, que não tem nada que Jesus não mova, que não tem nada que pela palavra de Jesus e pelo nome de Jesus não seja transformado. Então eles estão dizendo uma pergunta, mas quem é este? Nós conhecemos um Jesus até aqui, ou seja, na mente deles era um Jesus limitado.
era apenas um profeta. Mas aí a hora que eles viram que as águas se aquietaram, as águas se calaram e o vento se aquietou, falou, mas quem é esse? Mas quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Eu quero fazer essa pergunta para nós esta manhã. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Jesus é só Jesus? Só pelo nome? Eu conheço Jesus, ouvi falar de Jesus. Ou Jesus é o Senhor e Salvador da tua vida? Ou Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida? Ele é o supridor, o remidor, a totalidade, ele é socorro bem presente na hora da angústia. Mas Jesus não é só socorro bem presente na hora da angústia, não, irmãos. Ele é socorro presente na hora da angústia, mas ele também é bênção na nossa vida. Nós temos que ter um lugar de intimidade. Quem é Jesus no meio da situação? É um Jesus que nós desconfiamos dele ou é um Jesus que nós confiamos nele? Quem é Jesus no meio da prova para nós? Quem é Jesus no meio do processo para nós? Quem é Jesus na nossa vida? Nós honramos Jesus, aparentemente, entre aspas, com os lábios só? Ou nós honramos Jesus com corpo, alma e espírito? Jesus é só mais um, né? Um estranho na nossa vida? Ou ele é um Deus de intimidade para nós? Porque nós falamos de muitas coisas, mas nós não confiamos como devemos confiar. Eu não minto. Eu não teria condição nenhuma humana, de estar vivendo o que eu estou vivendo hoje. Mas Jesus, ele investiu em mim, investiu em você também. Jesus, ele nos deu a oportunidade. No meio da situação, ele quer que nós confiamos nele, mas não é só para passar a situação. Ele quer que nós confiamos nele na totalidade e tenhamos uma vida com ele. Porque no meio da situação, as pessoas dizem, pastor, vamos fazer uma campanha, vamos orar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Quer fazer aquilo que não fez numa vida. E aí quer que Deus responda assim, ó. Aí Deus, pela tua infinita misericórdia, manda o respaldo. Mandou um respaldo, ó, sumiu. É igual fumaça. Ó, bate o vento, some. Jesus não quer um período conosco, ele quer uma vida conosco, irmãos. E eu faço essa pergunta mais uma vez para nós orarmos. Quem é Jesus? Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Eu já fiz muito essa pergunta para mim, quando a minha mente e os meus olhos estavam fechados. Eu não estou dizendo que eu sou bom. Eu errei muito, irmãos. Eu fiquei cego demais, eu era murmurador. Saía alguma coisa do controle da minha mão e eu falava, Deus, o senhor não está vendo? Depois que eu aprendi quem é Jesus, eu falo, Senhor, eu estou confiando. Está doendo, mas vai passar. É só um processo. Porque não é só alegria. Você está achando que é só sorriso? É só, ó, joinha. Ó, todo mundo está aprovando o ministério, você coloca a mão, está certo e vai. Não. Tem os períodos de dificuldades. Tem os testes da vida para nós. E como nós agimos? Perdeu o controle, já murmura. Perdeu o controle, já não quer intimidade. Perdeu o controle, começa a blasfemar de Deus. Aí começa a usar a vida do ímpio. Senhor, mas fulano que faz tudo errado, tá assim, e nós estamos fazendo certo, falando mal da vida dos outros. Muitas das vezes você nem sabe quem é o Deus dele. Às vezes o Deus dele é Mamon. Às vezes está servindo algum Deus pagão, o ciclo dele está na terra, ele já está buscando aquilo. Porque ainda que fazendo errado, ele se entregou para o Deus dele. E ele faz todos os meios. Mas não é esse o nosso Deus. O nosso Deus é Jeová. O nosso Deus é o Deus da providência. O nosso Deus é o Deus que deu seu Filho unigênito. Períodos ruins, vamos passar. O sol nasce para o bom e para o ruim. A chuva cai para o bom e para o ruim. Os olhos de Deus estão acampados nos bons e nos ruins. Em todos. Mas quem é Jesus para você? Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Você conhece ele como Jesus, o Filho de Deus? Pastor Zé Luiz, Deus abençoe.
o Senhor, tua casa, tua família, em nome de Jesus, a congregação em Veracruz. Então é esta manhã que nós temos que trazer a conscientização de quem é Jesus na nossa vida. Jesus está em primeiro de tudo, né? Porque falando assim, parece que eu só peguei a parte fácil, né? Parece que eu estou vivendo porque eu só peguei a parte fácil. Não, eu renuncio todos os dias e quando eu acordo, Deus já me dá uma palavra, Deus fala comigo, e aí 2 caminhos me é proposto todas as manhãs: fazer o que é certo, um passo de cada vez, ou fazer o que é errado, chegar mais rápido. Mas a escolha tem que ser minha, de fazer o que é certo. Se eu quiser fazer o que é errado também, problema meu. Só que tudo aquilo que o homem semear, certamente ele vai colher. Então não faça nada com mentira, não faça nada derrubando os outros, não faça nada difamando, caluniando, e perdoe. Tenha sempre um coração perdoador. Tenha sempre amor. Tenha sempre interesse com Deus. E Deus se encarrega daquilo que Ele tem para nós, irmãos. Deus não vai deixar perecer, não. A tempestade veio. O vento veio. A dificuldade veio. Mas Deus não vai nos deixar no meio do mar. Jesus não vai nos deixar afundar. Jesus não vai nos deixar perecer. Jesus tem obra. Jesus tem propósito. Jesus tem bênção para a nossa vida. Vamos agradecer a Deus. Povo aporeano e região, hoje temos culto. Quarta profética em nome de Jesus. Eu quero pedir também a oração, né? Hoje a Maria, nossa neta, completa 2 aninhos, né? Nós não estamos em Garça, mas Deus está, então Ele alcança, Ele cura, Ele liberta, Ele restaura, Ele faz tudo o que Ele tem para fazer. Quero liberar uma palavra de bênção sobre a tua vida. É uma semana de vitória, é uma semana de bênção, é uma semana de restauração em nome de Jesus. Entrou aqui também nosso irmão Valdeci Thomas, Deus abençoe em nome de Jesus. Tá? Fiquem todos na paz do Senhor. Povo aporeano, 7h30 nós temos culto, hein? Deus abençoe nossa irmã Aline, seja bem-vinda em nome de Jesus. Irmãos, você que ainda não entrou, não se inscreveu lá no canal no YouTube, barra de comentário aqui, tá o link, clicou, já vai para lá. Tem todas as manhãs com propósito lá, tem outros conteúdos, nos ajude. Pessoas têm sido alcançadas, tá? Vidas têm sido libertas através da palavra. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar pela mãe da nossa irmã Célia, pela sua família e também pela Maria que está aniversariando hoje. Senhor meu Deus e eterno Pai, em nome de Jesus eu quero, meu Pai, nesta manhã, apresentar a vida, meu Pai, desta mulher, a mãe da nossa irmã Célia, Senhor. Que o Senhor entre com providência, cura, liberta, restaura, vivifica, naquilo que o Senhor tem de melhor para fazer. Pai, eu também peço nesta manhã que o Senhor alcance a tua família, Pai, a tua casa, o teu lar, também a família de todos os nossos irmãos, meu Pai. Senhor, e nós rendemos graças ao Senhor, porque hoje a Maria completa 2 anos de vida, Senhor. Que o Senhor superabunde na vida da Maria, Pai. Que o Senhor dê sabedoria. Que o Senhor, meu Pai, entre com providência em nome de Jesus. Pai, e que essa data venha se repetir por muitos e muitos anos diante da tua presença, pois ela é consagrada a ti. Pai, eu também quero orar pela vida do pai, do esposo, meu Pai, da nossa irmã Aline. Eu não sei o que ele precisa, Senhor. Eu não sei o que ele necessita, mas o Senhor sabe. Mas eu quero liberar uma palavra sobre a vida deste homem. Em nome de Jesus, receba a cura, a libertação e a restauração. Em nome de Jesus, amém. Atenção para as bênçãos. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as 2 consolações do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Deus abençoe, fiquem todos na paz, se Deus assim permitir. Sexta-feira, 10 horas da manhã, nós temos um encontro marcado. Deus abençoe.